sobre oração, sobre intercessão, e vamos falar especificamente do Espírito Santo, nosso intercessor, nosso consolador, nosso professor e nosso advogado. Vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Enquanto os irmãos vão abrindo, nós aprendemos que ninguém pode conhecer a Deus, ninguém pode adorar a Deus e ninguém pode sequer confessar que Jesus é o Senhor se não for por intermédio do Espírito Santo. Nós, cristãos, somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Nós não reconhecemos Jesus Cristo como Senhor por mérito próprio. Nós não estudamos história, arqueologia ou seja lá que matéria for e concluímos que Jesus é o Senhor. É o Espírito Santo que nos dá. E o nosso evangelismo de domingo não é diferente. Vai ter um evangelismo sexta-feira agora das adolescentes, sexta-feira à noite. Tem um panfleto personalizado só para os adolescentes. E eu conversei com elas antes sobre o evangelismo. Eu falei, não se preocupem com rejeição. As pessoas não rejeitam você, não rejeitam o mensageiro, rejeitam a mensagem, rejeitam o evangelho. A rejeição que nós com certeza receberemos nas ruas durante o evangelismo não tem nada a ver com a roupa que você está usando ou com as palavras que você usou ou se você não usou o versículo bíblico adequado naquele momento. A rejeição não é pessoal, ela é espiritual. O evangelismo é uma batalha espiritual do início ao fim. De quando você treme de medo, na sua timidez, no receio de comparecer, no medo do que falar, no dia chover demais ou fazer muito sol. O evangelismo é uma batalha espiritual do início ao fim, para nos enfraquecer, para que nós desistamos da palavra de Deus. A nossa função é pregar. O Espírito Santo vai mover os corações. Nós não temos o poder de mover corações. Não importa a nossa oratória, não importa o quão bem você conhece a Bíblia, não importa o quão você fala bem e fala bonito, você não convence ninguém. Nós somos instrumentos. O Espírito Santo convence. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, para quem quiser depois verificar. João, capítulo 4, versículo 23 e 24. E 1 Coríntios 12, 3. O Espírito Santo nos linka com o Pai. O Espírito Santo nos dá um entendimento para reconhecermos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. E é o Espírito Santo que nos ensina a orar. Vamos ler. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Vamos abrir também João 14, 26. Através do Espírito Santo, nós conseguimos orar, nós conseguimos adorar, nós conseguimos louvar, tudo é através do Espírito Santo. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. É dele, o Espírito Santo. Ele é o nosso professor, ele é o nosso consolador, ele é o nosso advogado. Quando eu peco, quando eu erro, quem me convence do meu erro é o Espírito Santo. Quando eu me desvio, quem bate nas minhas costas para eu voltar ao caminho é o Espírito Santo. Todo o meu trajeto até o meu encontro com o Pai é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo move o crente. A função interessante que eu vou falar em relação ao versículo, ao Romanos 8, é a função de advogado. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas antes eu vou dar um exemplo prático. Primeiro para a esposa. As mulheres geralmente reclamam que o marido não demonstra o que ele sente. Isso é normal. Nem todo homem diz eu te amo, na verdade é até raro o homem soltar a frase eu te amo, ou carinho, ou abraços, ou andar de mãos dadas. O homem geralmente, quando ele ama de verdade, ele é um ser mais bruto, faz parte da natureza dele. Mas quando ele ama de verdade, tudo o que ele faz gira em torno da pessoa que ele ama. O acordar cedo, o estudar mais, o se esforçar para ganhar mais, o se esforçar para evoluir, a função de protetor, a função de educador, ele tenta cercar a sua família, a sua esposa, os seus filhos, para que nenhum mal toque nele. O homem, quando ama de verdade, por mais que ele não use a frase eu te amo em décadas de casamento, ele ama. E ele demonstra esse amor com atitudes. Ele demonstra esse amor tentando sempre o melhor para a família, mesmo que às vezes ele erre, mesmo que às vezes ele tropece, mas a intenção é sempre dar o melhor. Mas agora o marido, agora falando para o marido, a esposa quando ama de verdade, ela se entrega totalmente. A mulher quando ama de verdade, ela entende a linguagem que o homem está falando sem abrir a boca. É quase como se o homem exalasse um aroma que ela capta e fala, ele me ama, mesmo que ele não fale nada. Ele me ama, mesmo que às vezes não pareça aos meus olhos. Porque a mulher gosta mais de toque, a mulher gosta mais de uma atenção especial, gosta mais de receber carinho o tempo inteiro. Mas mesmo que ela não receba isso constantemente, ou pelo menos com a frequência com que ela queira, mesmo que isso não aconteça, ela percebe, ela sabe, ele me ama. É quase um idioma sem voz. Ela capta sem o menor problema. E ela se entrega. E é por isso que é tão difícil perdoar uma traição. É absurdamente difícil perdoar uma traição. Tanto é que Jesus disse, pela dureza do coração de vocês, em caso de traição é permitido o divórcio. Essa união, esse link, ele é tão grande que quando ele é rompido, muito difícil cicatrizar, é muito difícil curar. E aí, fechando parênteses, diferente da nossa relação homem e mulher, marido e esposa, o Espírito Santo tem um amor leal. O Espírito Santo não trai, não engana. E mais, perdoa.
o tempo inteiro. Lembram de Oséias? Casou com uma mulher por ordem de Deus e a mulher o traía constantemente. E ele ia, buscava. Obrigado. E voltava, a mulher voltava para ele e ele ficava lá com ela novamente até que ela traía. Deus exemplificou o amor dele por Israel com Oséias e sua esposa. Por mais que a esposa traísse, Oséias era fiel. Por mais que a esposa tentasse o deixar, Oséias perdoava. Esse é o amor leal do Espírito Santo. Nós erramos, ele nos move novamente para voltar. Ele cicatriza todas as nossas falhas. Nós pecamos, nós erramos e nós choramos, e ele está lá consolando. Nós estamos tristes, abatidos, e ele está lá ao nosso lado o tempo todo. O Espírito Santo não vai dar uma volta, não vai passear. Não, ele está lá. Do momento em que você foi selado, no momento em que você aceitou a Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo está com você dia após dia, não importando o que aconteça. E ele vai te buscar, e ele vai te mover, e ele vai falar com você, te mostrar por onde seguir, por que caminho percorrer. E no versículo fala que nós não sabemos sequer pedir. Nós somos crianças. Para Deus, nós somos como crianças, não sabemos pedir. Como eu já disse outras vezes aqui, nós queremos apenas comer pizza e sorvete o dia todo. Quando você oferece a uma criança, escolhe qualquer almoço, ele vai falar pizza, sorvete, bala. Lógico que nós, como pais, não vamos dar, sabemos o mal que faz. Nós, em relação a Deus, nós somos crianças, nós não sabemos pedir. Quando estamos abatidos, quando estamos amargurados, quando estamos entristecidos, quando estamos no fundo do poço, desesperados, angustiados, que não conseguimos sequer falar, esse gemido inexprimível não é um gemido audível. É como a linguagem do amor, que não tem fala, não tem som. O Espírito Santo, ele está lendo o seu espírito, como um cirurgião que abre e vai ver lá dentro qual é o problema. O Espírito Santo vai no fundo do problema. Ele sabe exatamente qual remédio aplicar. Ele sabe exatamente o que fazer para te curar. Ele não é o médico que vai testando remédios em você até que você cure. Ele sabe exatamente qual a sua necessidade. Consolador fiel, advogado que intercede por nós. Ele é quase como um tradutor. Ele traduz a sua angústia e entrega ao Pai. É isso que ele precisa. É isso que ele está tentando pedir e não consegue. É isso que neste momento é o melhor para ele. Por favor, perdoa as falhas dele. Ouça a oração dele. Nós não sabemos sequer o que fazer. Sem o Espírito Santo, nós sequer conseguimos adorar. Nós sequer conseguimos confessar Jesus Cristo como Senhor. Ele, dentro de nós, Ele atua, Ele é atuante completamente o tempo inteiro. Ele atua intensamente. E Ele trabalha para o melhor para você.
mesmo que você não entenda ainda. Às vezes uma aprovação é o melhor para você. Às vezes aquele problema que apareceu é o melhor para você naquele momento, porque é ele que vai te fazer crescer. Tem uma frase bem famosa: mares tranquilos não fazem bons marinheiros. Você precisa de dificuldades para crescer como pessoa. Você precisa das dificuldades para aprender a se ajoelhar, a dobrar seus joelhos e clamar, para que a sua fé seja fortalecida, para que o Espírito Santo atue. Nós precisamos passar por dificuldades. Ela produz um peso abundante de glória. Está lá escrito. A nossa leve e momentânea tribulação produz um peso enorme. A nossa fé fortalecida. Nós necessitamos de uma comunhão maior. Nós necessitamos que o Espírito Santo esteja atuante. E para isso, nós precisamos estar em comunhão com o Pai, constantemente, dia e noite. Não é ler a Bíblia uma vez na vida, não é orar só quando tem problema, não é só vir ao culto uma vez na vida, só em ocasiões especiais. A nossa vida é um culto a Deus. Você no seu trabalho, você na sua casa, tem que estar cultuando a Deus o tempo inteiro. Não é cantando em voz alta. São as atitudes, é o testemunho. É a pessoa olhar para você no seu trabalho e falar: esse é um servo de Deus. É a pessoa olhar para você na sua vizinhança e falar: esse é um servo de Deus. Esse meu vizinho é um servo de Deus. Precisamos ser atuantes. Precisamos estar em comunhão. Não é porque o amor do Espírito Santo é um amor leal que você vai ser o desleal o tempo inteiro. Por mais que nós pequemos, cometemos nossos erros, vez ou outra, e Ele está lá para cicatrizar e curar aquela ferida, isso não nos dá a liberdade de sair por aí pecando. Isso não nos dá a liberdade de sair por aí fazendo mal. Como o exemplo lá atrás do marido da mulher. Você ama tanto que você quer o melhor e faz tudo por aquela pessoa. Como você se sentiria se você visse uma traição? Como você acha que o Espírito Santo se sente quando você trai o seu Deus? Quando você resolve debandar por outro caminho, quando você resolve que o caminho que vai fazer é você mesmo, ao invés de se submeter ao Espírito Santo, ao invés de depender do Espírito Santo. Nós necessitamos estar em comunhão permanente. O Espírito Santo, ele é um excelente consolador, justamente porque nos ama. Justamente porque nos ama. Se você estiver passando por um grande momento de tristeza e dor, e chegar uma pessoa que você nunca viu na vida, que não se importa com você, falar meia dúzia de palavras de consolo e seguir o seu caminho, sem nem olhar para trás, você vai dar ouvidos àquela pessoa? Aquilo vai trazer você de volta? Aquilo vai aliviar a sua dor? Não. Mas às vezes aquele seu amigo íntimo, aquela pessoa que você ama muito, vem e com frases às vezes sem muito sentido, aquele esforço desesperado dela te consolar, mesmo que ela não fale tão bem, mesmo que ela não se expresse tão bem, mas aquilo traz um alívio. Não é o que se fala, é quem fala. Quando você ama aquela pessoa e vê o esforço dela para te consolar, aquilo já te consola. O Espírito Santo, ele é um excelente consolador, porque ele nos ama. E ele faz de tudo, ele está ali o tempo inteiro, atuante, precisando, você
só precisa clamar: amor leal. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus nos amou tanto que deu seu Filho. E o seu Filho, quando ascendeu, o Pai mandou o Espírito Santo, o Consolador, o Intercessor e o Advogado, para estar conosco todos os dias. O amor de Deus não é limitado. O amor de Deus é um amor que não tem fim. Mas nós às vezes nos afastamos. Nós às vezes fugimos. Imaginem o sol, o amor de Deus como o sol. Você só precisa ir lá e nutrir e receber esse amor caloroso. Mas preferimos nos esconder na sombra do pecado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se nós, em João 14, 16 e 17, quando ele fala que vai rogar, e rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O mundo não conhece, o mundo não entende, o mundo olha e para ele é loucura. Mas nós, filhos, recebemos para estar conosco todos os dias. Aqui ainda diz melhor, para sempre. E aí precisamos perguntar: nós estamos deixando o Espírito Santo exercer seu papel? Será que nós, hoje, estamos nos dobrando, clamando para que Ele atue por nós? Será que o nosso papel como de abrir o coração, de deixar o Espírito Santo agir, ou nós estamos nos retendo, nos segurando, nos escondendo na sombra do erro e do pecado, abraçando o pecado? O Espírito Santo, como advogado, ele intercede por você, mesmo quando você não tem forças, mesmo quando você não sabe o que falar. Você não precisa abrir a boca. Deus é Espírito e precisamos adorá-lo em Espírito e em verdade. A nossa oração não precisa ser em alto e bom som em praças públicas. Como foi que Jesus ensinou? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao Pai. Mesmo que você não saiba sequer falar, até porque nós não sabemos pedir. Ele vai lá, o Espírito Santo vai lá, vai destrinchar toda a sua dor, vai dissecar todo o seu sofrimento e vai falar: é isso que ele precisa. Não é o que você quer. Eu quero uma cura instantânea, mas não é isso que ele vai me dar, porque não é isso que eu preciso. Ele vai dar o que você precisa, sempre debaixo da vontade dele. E nós temos que nos submeter. Nós temos que entender que ele quer o melhor. E quem melhor que o Criador do Universo, o detentor de toda a sabedoria, para dizer o que eu preciso? Eu vou deixar por minha conta? Eu vou fazer minhas escolhas? Tendo simplesmente o dono de toda a sabedoria, a fonte de toda a sabedoria, que quer o melhor para mim, que eu só preciso clamar, eu só preciso pedir.
Mas lembrando, eu não vou receber o que eu quero, eu vou receber o que eu necessito. Eu vou receber o que é o bom para mim ali. Se uma aprovação for bom, for o que vai me fortalecer, o que vai talvez me trazer para um púlpito e virar um pregador lá na frente, eu não sei. Eu não enxergo além dessa parede. Deus enxerga tudo, a minha vida inteira. Enquanto a minha visão está limitada por uma parede, a de Deus vê tudo, do início ao fim. Ele sabe o que é melhor. Não importa o que você está passando, não importa o seu problema, Ele sabe qual é o melhor. Se o melhor for uma solução em um mês, que seja. Se for em um ano, que seja. Acabamos de estudar Jó e passou por meses. Cada folha que você passa da leitura são dias dele, ou quem sabe semanas de sofrimento. Nem tudo virá como nós pedimos, porque nós não sabemos. Você tem permitido que o Espírito Santo seja o seu consolador? Você tem permitido que o Espírito Santo advogue por você? Você tem permitido que o amor de Deus por você inunde o seu ser? Ou você tem se escondido nas sombras e depois reclamando da vida? Porque tudo dá errado, ou porque eu não consigo, ou porque eu oro e não recebo? Não estamos na igreja para pedir a um gênio da lâmpada para dar 3 desejos e dar o que eu quero, porque não é assim que funciona. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que você não faça ideia, mesmo que você não entenda, você bate de carro e você só pensa no prejuízo financeiro. Você perde o emprego e você só pensa que você precisa conseguir outro amanhã. Mas e quando os planos de Deus são muito além daquilo que você quer? Você só quer um emprego para ganhar um salário ali suficiente para cuidar da sua família, mas às vezes Deus está preparando algo muito maior. Ele sabe o que é melhor. Às vezes a sua dor espiritual, às vezes a sua necessidade de cura, às vezes a cura não é o melhor naquele momento. Eu já contei aqui, mas vou repetir o relato de um pastor no púlpito, de um irmão que ficou doente, leucemia, e o irmão feliz e contente: pastor, muito bom, vou conseguir pregar dentro do hospital. E o pastor desesperado tentando mostrar para aquele irmão que a leucemia era algo muito sério, muito difícil, muito complexo, que ele poderia morrer, mas nada do que o pastor falava interferia, ele estava feliz. E durante a quimioterapia foram visitar ele e ele falou: evangelizei esse andar inteiro, já vou evangelizar o próximo. Olha, 2 médicos aceitaram a Cristo. Olha, vamos fazer um culto hoje aqui no hospital. Ele entendeu. Deus é o médico dos médicos. Se Ele tiver que dar a cura, Ele vai dar no tempo dele. E se não tiver, vamos continuar louvando, adorando e servindo, porque aquilo é o melhor. Você só não entende. Nós vemos nos profetas, quando Israel já estava em colapso, a idolatria já tinha se instalado em todos os ramos dos líderes, sacerdotes, todos já estavam corrompidos, alguns poucos justos restavam. E o profeta disse o quê? A morte, muitos justos estão morrendo e ninguém está notando. A morte era bom, porque o que vinha a seguir era o colapso de Israel. Era fome, era sede, era morte por pestes e espada. Vinha algo tão ruim que a morte foi salvação para o justo.
Ficar de luto, irmãos, faz parte. Perder um ente querido ninguém quer. Acontece. Mas sabemos que uma hora todos teremos o nosso fim. E às vezes, o fato de Deus ter levado, nós não entendemos, mas aquilo era o melhor. Você não sabe o que poderia acontecer com aquela pessoa se ela continuasse viva. Deus quer sempre o melhor. A morte dos justos, lá no Antigo Testamento, foi o livramento que Deus deu. Para alguns ele deu a morte, para outros deu a fuga do país antes do colapso, e para outros, como está lá em Ezequiel, ele selou e não permitiu que nada acontecesse com eles. Em alguns momentos ele te tira da batalha, em outros momentos ele te protege na batalha. Ele é soberano. Nós dependemos dele e precisamos entender isso. Nada acontece por acaso, não existe acaso neste mundo. Nós temos que nos submeter à fonte da sabedoria, ao dono de todo o poder, porque ele sabe o que é melhor para os seus filhos. E o Espírito Santo, que é a nossa ponte, ele está agora falando com você. Ele está agora querendo interceder por você. Seu espírito aflito, seu espírito triste, seu espírito amargurado, rancoroso, angustiado, ele já sabe, ele já interpretou todo o seu sentimento, toda a sua dor. Você só precisa clamar e Deus atenderá conforme a sua vontade e aliviará, porque Ele é o Consolador. Vamos orar para encerrar, irmãos. Precisamos tomar a decisão, abrir espaço para o Espírito Santo, tirar o eu e deixar o Espírito Santo agir. Continuar lutando sozinho não faz o menor sentido. Quando eu tenho o dono do poder e o dono da sabedoria ao meu lado, não faz o menor sentido eu tentar resolver meus problemas sozinho. Senhor Deus, Pai eterno, sabemos, Senhor, que o Teu Espírito está em nós. Sabemos, Senhor, que não merecemos toda a bondade, todo o amor que Tu tem por nós. Mas clamamos nesse momento, Pai, inunda o nosso ser com o Espírito Santo, Senhor. Reveste-nos, Senhor, com o Teu Espírito, para que domingo consigamos falar com ousadia, consigamos evangelizar e arrebatar multidões para o Teu reino. Senhor, nos nossos problemas e dificuldades, nas nossas angústias, nas nossas dores, que o Teu Espírito traduza e interceda por nós, para que o Senhor atenda e nos dê consolo e alívio. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Mostra, Senhor, o caminho correto quando nós tentarmos nos desviar, Pai. Nós, Senhor, precisamos de Ti em cada momento de nossas vidas, Pai. Isso que eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.